Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Aqui tá tudo bem, cara. Tranquilão? Eu tava pensando recentemente, cara, sobre um tópico que eu gosto muito de estudar, assim, diariamente, sabe? Eu lembro que quando eu era moleque, né? De manhã ali, meu pai pegava o jornal na porta de casa, deixavam lá na porta de casa, acho que a gente tinha assinatura, né? E aí ele lia as notícias toda manhã ali e eu ficava, nossa, que coisa chata, né, cara? Eu era criança, falava, pô, o cara perde tempo com esse negócio chato. E hoje eu me tornei o velho chato, cara, porque eu gosto muito de pesquisar, de ver as notícias, né? É, claro que não no jornal mais, né? Tudo online, mas eu gosto muito de ver notícias principalmente sobre a indústria de games, cara, porque é uma coisa que eu decidi na minha vida há alguns anos atrás é que eu não ia focar mais em notícias negativas, né? Porque o que dá Ibope, você sabe, é o jornalismo carniceiro, né, cara? Desgraça, matança, essas coisas. Então eu não acompanho mais, mas a indústria de games, notícia de games, eu acompanho bastante, cara. Gosto muito de acompanhar a indústria de games, né? E mano, você já parou pra pensar como a indústria de videogames mudou em pouco tempo? Eu acho que é uma das indústrias que sofreu mais mudanças, cara. Nos últimos anos, assim, é uma indústria que está em constante mutação, né? Por exemplo, se você, sei lá, cara, para pra pegar outros hobbies, né? Sei lá, o cara que gosta de Fórmula 1, o cara que gosta de futebol, né? De esportes no geral, até os caras que colecionam, tipo o cara que coleciona selo, tá ligado? Eu acho que não tem muita mudança assim drástica, né? Agora na indústria de games, mano, se você ficar, sei lá, um mês por fora do looping, cara, quando você voltar, você vai ficar chocado com a quantidade de notícia de coisa que tá acontecendo e tá afetando a indústria, né, mano? Então hoje eu queria fazer um apanhadão, né, das mudanças que eu senti na indústria de games desde que eu comecei a prestar atenção assim, mano, e levar isso pro futuro, né? Pra onde tá indo a nossa indústria, mano? Então vem comigo que vai ser legal essa conversa, vai fazer você pensar e eu espero que você participe aí, mano. Comenta aí embaixo, né, o que você acha, se você concorda, se você discorda, né? Sempre legal também. Então, aqui é o Nino, vamos que vamos, mano. Então, eu me lembro que quando eu era moleque, né, cara, olha, para pra pensar. Como as coisas mudaram desde que eu era moleque, assim, tô falando lá de meados dos anos 90, ali, anos 2000, né, mano? Tipo, a maioria dos fabricantes de videogame daquela época já não existe mais, né? 3DO, Atari, o Turbo Express lá, né? Enfim, NEC. Muitos desses fabricantes já não existem mais. A Sega foi pro saco, né? Já não faz mais hardware. A Atari morreu e voltou 1000 vezes, mas nunca mais recuperou tua glória, né, mano? O Xbox foi de Sega, né? Não faz mais hardware e nem software mais, né? O Xbox está completamente morta. Agora é simplesmente o Game Pass, né? Se tornou o Game Pass e publicar jogos de third party, basicamente, né? A Nintendo perdeu, foi humilhada e ganhou várias vezes as disputas aí no mercado de videogames nesses últimos, sei lá, 25 anos. Os celulares mataram os portáteis, só que por um tempo. Depois os portáteis voltaram com força total, né? A gente tem o Switch aí para comprovar, um dos consoles mais vendidos da história, Switch 2 com a venda mais rápida da história também de lançamento, né? Os computadores portáteis, quem imaginaria? Computadores portáteis, cara. Que loucura, velho. A Band, né, que era a minha publicadora favorita, que fazia Halo, agora é exclusiva da Sony, né? Foi pra Sony, foi comprada e já foi dissolvida pela Sony, virou um Sony Studios aí. A Insomniac, que é a produtora que faz aí os Homem-Aranhas exclusivos para a Sony, já foi do Xbox por um tempo. O PC, antigamente, era nada, ninguém ligava para computador, né? O foco durante ali a sétima geração, Xbox 360 e PS3, o foco foi 100% videogame, né? E agora é o contrário, os computadores estão dominando tudo. Os streamings para games dominaram, né, cara? Então agora a gente tem Game Pass, tem o Game Pass da Sony, que eu nunca lembro o nome, né? A mídia física morreu completamente. A mídia impressa morreu completamente. O jornalismo de games morreu quase que completamente por um bom tempo e agora está voltando em alguns sites independentes, né? E assim, cara, isso aí são só algumas coisas que vêm ao topo da minha mente, assim, que aconteceram, sei lá, nos últimos 20 anos, né?
E se a gente trouxer essas mudanças para uma janela muito mais recente agora, falando dos últimos aí 5 anos, pós-pandemia, né? Como é que a indústria de games está se comportando, né, mano? Velho, eu não tô tirando essas informações que eu vou passar aqui, não tô tirando da minha cabeça, tá? Eu fui pesquisando na internet, achando alguns artigos que eu quero compartilhar com você aqui, né? Então, o primeiro artigo que eu quero compartilhar com você é um artigo chamado The Big Picture, Part 1, I Don't Know If Games Are Recession Proof, que é um grande nome, né? Mas eu vou colocar aí embaixo na descrição o link desses artigos para você. Basicamente, ele é um artigo publicado pela Games Industry Biz, né? Que é um site que acompanha o lado business dos videogames, né, cara? E esse artigo ele discute se a indústria de videogames é realmente a prova de recessão, como muitos acreditam. Ele compara a indústria de games de hoje em dia com lá em 2008, né? Quando teve aquela grande recessão global, principalmente que afetou os Estados Unidos, né? E os videogames basicamente não caíram, né, cara? Os videogames continuaram prosperando. E aí eles fazem um novo levantamento agora, né? Economia mundial, aí essas tarifas, né? Então a economia entrando em recessão. Será que os videogames ainda são a prova de recessão, né? Então, embora o setor tenha mostrado uma resiliência em crises anteriores, os sinais atuais indicam que essa narrativa pode estar mudando, cara. Eu achei interessante alguns dados aqui, ó. Então, olha só. Em 2022, depois da pandemia, mano, o mercado de games começou a cair, né? Começou a cair o consumo de games. Por quê? Essa queda foi atribuída à normalização da pós-pandemia, inflação global, né, e redução de poder de compra dos consumidores, mano. Então assim, mano, pra você ter uma ideia, em 2020, quando entrou a pandemia, o mercado aí de entretenimento que mais cresceu foi o mercado dos videogames, porque tava todo mundo em casa, né, mano? Então todo mundo fazia o quê? Ficava jogando videogame. Consumiu-se muito mais videogame, né? Quem não lembra aí da explosão do Animal Crossing, né, lá em 2020? Só que quando a pandemia foi passando, as pessoas foram voltando, né, para o mercado de trabalho, essa recessão começou a afetar os videogames também, né? Então o autor dessa matéria, né, o Christopher Dring, ele argumenta que embora os jogos tenham resistido bem à recessão de 2008 e à pandemia, o cenário atual é diferente. Ele destaca que o aumento dos custos de desenvolvimento, combinado com a saturação de conteúdo e mudanças no comportamento do consumidor, tornam o setor mais vulnerável, cara. Porque lá em 2008, cara, a gente fazia 2008, né? A gente tava lá no comecinho da geração PlayStation 3. Você conseguia fazer um jogo ali AAA em 2 anos, cara, no máximo 3 anos, né? Não era tão custoso para fazer, né? E a gente não tinha smartphones aí amplamente divulgados, então o que você queria jogar era aquela plataforma que você tinha, né? Era o console de mesa mesmo. Hoje em dia não, né, mano? Eu vou falar mais sobre a mudança de comportamento dos consumidores de videogames, principalmente as novas gerações que estão entrando agora, né, como consumidores de videogames também. Então, ele fala, né, o custo de desenvolvimento muito alto, o prazo de desenvolvimento muito longo, né, saturação de conteúdo, cara, isso é muito interessante. Lá em 2008, se você queria jogar um jogo de tiro online, você tinha Battlefield e Call of Duty, legal. Talvez Counter-Strike, muito bem, 3 títulos grandes. Se a gente puxar ali, começar a entrar nos nichos, né, teria Halo, talvez Killzone, mas no geral ele tinha Call of Duty e Battlefield, vai, Counter-Strike, certo? Hoje em dia, pensa em quantos jogos de tiro online não existem por aí, mano. Muitos deles de graça, inclusive, né? Eu quero jogar um jogo online gratuito. Quantas opções você não tem? Não só de jogos de tiro, mas de tudo que você pensar, né, mano? E também ele analisa nessa matéria a dependência de grandes lançamentos e franquias estabelecidas pode limitar a inovação e aumentar o risco financeiro. Então ninguém mais arrisca, né, cara? Ninguém mais está arriscando na indústria de games. Pelo menos no setor AAA, eu tô falando, né? Grandes produções ali. Então, assim, recentemente, inclusive, ontem, antes de ontem para ser mais preciso, né, terminou o beta do Battlefield 6 e foi um sucesso absoluto, né? Mais de 600 mil jogadores, mais de 1 milhão, acho que 1,5 milhão de pré-compras, né, do jogo já. Então, assim, foi um sucesso absoluto e não tem inovação, né, cara? Que é Battlefield de novo, né, mano? Tem uma inovaçãozinha aqui e ali, mas ninguém arrisca mais, né, cara? Tentaram arriscar aí modificando a forma do Battlefield em 2042, né? No jogo 2042 e foi aquele fracasso. Então volta pro que o povo já está esperando mesmo. Isso pode aumentar o risco financeiro, ou seja, será que eu compensa arriscar, né? Talvez não. Então fica aquela saturação, coisas iguais, né? Mais um Call of Duty que vem aí, né? Mais um jogo igual, né? Qual é o impacto que os estúdios e as publishers estão sentindo, né, nesse momento de recessão que a gente está vivendo agora? Então, para resumir aqui, ele fala que pequenos estúdios estão enfrentando dificuldades para garantir financiamento, grandes publishers estão mais cautelosas, priorizando projetos com retorno garantido,
E a indústria está passando por uma fase de consolidação, com fusões e aquisições se tornando mais comuns. A gente já enjoou, né? Enjoou de ver aí demissões em massa, fechamentos de estúdios menores depois de serem comprados por grandes empresas, né? Se eu dá para fazer um episódio aqui só da Microsoft, quantos estúdios a Microsoft fechou nos últimos meses aí, nem anos, né, cara? Nos últimos meses, quanta gente foi demitida, quantos estúdios lendários foram fechados, né, cara? Porque compra esses estúdios, o estúdio tem uma ideia criativa, a publisher tem medo de arriscar e acaba fechando o projeto depois de alguns meses, né? Muito triste, mano. Então veja como lá de 2008, né, onde os videogames passaram quase que incólumes ali pela recessão, como as coisas mudaram agora. Hoje é muito mais caro fazer um jogo, cara. Demora muito mais tempo, né? E muitas vezes você arrisca fazer algo criativo e não tem o retorno esperado. Então eles estão dizendo que espera-se aí uma queda no consumo ainda maior de videogames aí AAA, né? E isso me leva a um outro artigo que eu li lá em março, cara. Eu achei ele aqui, né? Que é um artigo que diz assim: jogos novos correspondem apenas a 8 a 15% do tempo dos usuários. Cara, lá em 2011, quando eu trabalhava na loja de videogames, a gente estava num momento econômico legal no Brasil, né? A gente nunca, somos um país de terceiro mundo, tá? Então põe isso na sua mente, cara. A gente nunca vai estar num momento bom econômico, bom mesmo, assim. Todo mundo feliz. Não, mas estávamos num momento melhor em 2011, né? Tanto que quando eu trabalhava na loja de games, cara, eu comprava um lançamento por mês. Um lançamento por mês de games. Então eu comprava em média de 10 a 12 lançamentos por ano de videogame, cara. Hoje em dia, depois da pandemia, eu tô pensando assim, lançamento de jogo que eu comprei de 2020 para cá, nos últimos 5 anos, considerando aí, vou considerar lançamento uma janela de 6 meses, tá? Eu não comprei nenhum. Sim, meu amigo, zero lançamentos de jogos. Por quê? Impossível, cara. Eu me recuso a pagar 350 a 400 reais em um título. Infelizmente eu me recuso. Ainda mais um título single player, que muitas vezes você vai terminar ele em 2, 3 dias, né? Aí lá se vai 400 reais para um jogo que durou 48 horas, né, mano? Então, muita gente também, eu sinto que muita gente, meus amigos, inclusive, assim, 90% dos meus amigos não compra jogos de lançamento, né? E essa matéria aborda justamente isso, cara. Ele fala que na semana passada, né, isso lá em 25 de março, essa matéria, né, ele fala lá na semana passada, aconteceu a Game Developers Conference e durante a feira uma pesquisa realizada pela Newzoo revelou alguns dados interessantes que podem contradizer as percepções que temos do mercado de games. Segundo a pesquisa, olha isso aqui, cara. Cerca de 67% do tempo gasto em PC com jogos foram em títulos lançados há 6 anos ou mais. 25% foi em games com 2 a 5 anos e apenas 8% do tempo foi em lançamentos de 2024. Vale lembrar que a pesquisa é de 2024, tá? Nos consoles a situação é um pouquinho melhor entre aspas, né? Ele fala aqui. No PlayStation, games com mais de 6 anos de idade representaram 44% do tempo e no Xbox 49%. Ou seja, cara, metade da galera que joga no Xbox e quase metade da galera que joga no PlayStation estão jogando jogos de mais de 6 anos de idade, cara. Quer ver, ó? Aí ele fala, títulos de 2024, que foi quando a pesquisa foi feita, ou seja, títulos que ainda eram novos, é apenas 15% em ambas as plataformas, cara. Então, mano, olha que loucura, né? Metade dos jogadores das plataformas de consoles jogam jogos com mais de 6 anos de idade. E eu incluo nessa galera aí, mano. Eu acho que agora estamos aqui, ó, em agosto de 2025. O jogo mais recente que eu estou jogando agora é o Resident Evil 4, que eu comprei numa promoção aí recentemente. Paguei acho que 90 reais nele. Então assim, loucura, cara. Loucura parar pra pensar, né? Que eu comprava um jogo por mês, lá em 2011, jogos do lançamento chegavam no dia 1, eu pegava, porque era 150 reais um jogo, mano. Fazia em 2 vezes de 70 conto ainda. Então, louco como essa percepção do público de tipo assim, eu preciso jogar o lançamento, né? Ainda mais em console, que o jogo costuma ser mais caro. Essas coisas já não acontecem mais, né, mano? Porque ninguém consegue manter mais. E outra, é o que ele fala na outra matéria, da saturação do mercado, velho. Antigamente, lá em 2011, por exemplo, na época do Play 3, eu esperava o jogo do mês. Às vezes tinha mês que nem tinha lançamento importante, assim. Agora, mano, se você entrar aí em qualquer site, cara, e pegar os lançamentos do mês, a gente tem 3, 4 grandes lançamentos aí por mês, mais um monte de jogo indie, mais um monte de jogo free to play. É uma saturação imensa, né? Então, pra que eu vou pagar 350 reais num jogo que eu vou jogar por 8 horas, se eu posso jogar um monte de jogo indie super interessante por uma fração desse preço, ou mesmo os jogos free, né? Free to play, cara. Loucura. E aí,
eu achei uma outra matéria que saiu agora recentemente, que é um relatório sobre a IGN, né? IGN, aquele mega portal de videogames. Lembrando que a IGN não é só o site IGN, né? Eles têm vários e vários outros sites aí que são deles também, né? Então, alguns sites para você ter ideia que são parte dos sites da IGN, né? O Humble Bundle, né? Que você pode comprar vários jogos aí por um preço muito barato. A gente tem o VG247, que é o videogames 24 horas, né? O nome do site. How Long to Beat, né? Aquele site que conta quanto tempo você vai levar para bater um jogo. Nintendo Life, Rock Paper Shotgun. Então a gente tem muitos sites aí no guarda-chuva da IGN, né? E a IGN, né, ela não é só uma publicadora de notícias também, né? A IGN ela ganha muito dinheiro com marketing, merchandising de jogos, né? Então eles têm um grande setor de pesquisas para saber o que vai bombar, o que vai estar bombando aí nos próximos meses, né? Então, títulos que às vezes nem tá no radar da galera ainda, eles já estão sabendo que vai explodir, que vai ser um grande sucesso e tal. E aí eles conseguem já pegar os direitos de merchandising. Então, às vezes você vai comprar, por exemplo, algum boneco, alguma roupa de algum jogo aí, e ele já te leva pro site da IGN, né? Então os caras estão à frente da onda aí, cara, tá? Então, alguns dados interessantes que eu achei nesse artigo, o vínculo entre videogames e merchandising, mano. Então, eles falam, né, que há uma grande movimentação em relação ao merchandising de videogames, né? Por exemplo, o merchandising de Minecraft para o McLanche Feliz do McDonald's foi um dos mais vendidos da história, mano. Não só isso, mas o filme de Minecraft arrecadou quase US$ 1 bilhão, velho, no mundo, né? US$ 1 bilhão e um filme lixo, né, cara? Um filme horrível. Mas não importa a qualidade do filme, o que importa é a nova geração reconhecer aquela franquia na telona, né? Então não se busca mais assim, aquele roteiro e tal, né? O legal é a meninada aí se identificar, ver os personagens que eles gostam nos jogos ali na telona, né? Então, mais outros sucessos como o filme do Mario, o filme do Sonic, né, cara? Alguns seriados de TV agora, porque você tá ligado que videogame agora é a nova galinha dos ovos de ouro de Hollywood, né, mano? A gente vai ficar. Super-herói já era e agora tá entrando aí os videogames, né? A gente vai ficar saturado de seriados e filmes até que a galera não aguente mais e venha outra coisa para substituir, né? Então, isso tá dando muita grana agora, cara. Merchandising, seriados, filmes, né? Pra você ter uma ideia, esses filmes como Minecraft, Mario, Sonic aí, filmes que fizeram grande sucesso, né? A maior receita deles, o maior faturamento não é nem o filme em si, mas é o merchandising depois. É roupa, né, camiseta, mochila e brinquedo, né, mano? É aí que entra o dinheiro, porque a molecada quer, né, comprar coisas daquele jogo que ele ama, né? E quando a gente era moleque, por exemplo, uma coisa que mudou muito. Quando eu era moleque, tirando, sei lá, o filme do Mortal Kombat, que era o menos pior ali, o que salvava, cara, de filmes de games, né? Tudo era horrível, mano. Tudo era péssimo. O merchandising era ruim. Os desenhos que tinha de videogame na TV eram péssimos, eram toscos, né? Olha como as coisas mudaram, mano. Agora tá se investindo muito nisso. Já tem uma bateria de filmes e seriados aí em produção agora, principalmente pra nova geração, né? E por falar em nova geração, é aqui onde eu acho que a coisa muda mais, assim, cara, que a gente tá vendo mais transformação. Veja, eu gosto muito de videogame desde que eu sou moleque, né, cara? Assim como provavelmente você que tá ouvindo aí. E esse negócio, eu vejo muito assim, como eu já falei nos episódios de colecionismo, né? Eu estive na Retrocon recentemente, que é o maior evento aí de retro game do Brasil, tá crescendo rapidamente, né? E apesar de ser um evento muito legal, e eu me senti em casa ali, né? De eu ver aqueles cartuchos antigos, ver os videogames antigos, né? Ver os jogos antigos ali e me sentir muito confortável. A nova geração, cara, não podia estar cagando mais pra isso, tá ligado? Tanto que nessa pesquisa aqui, eles revelam o seguinte, ó. O sucesso de sistemas portáteis molda a percepção dos jogadores. O Nintendo Switch vendeu mais de 150 milhões de unidades em 8 anos, tornando-se o terceiro sistema mais vendido da história, só atrás do PlayStation 2 e do próprio Nintendo DS, né? O Nintendo Switch 2 já vendeu 3,5 milhões de unidades nos 4 primeiros dias de lançamento, tornando-se o maior lançamento da história dos consoles. Ou seja, cara, o que isso está indicando pra gente, né? As gerações mais jovens, o Gen Z, a Gen Alpha, né? Cresceram com o digital já. Diferentemente da gente, né? Que cresceu no mundo analógico, a gente millennials eu falo, né? Crescemos no mundo analógico e fomos sendo introduzidos ao mundo digital. A molecada não, né, mano? Eles já nascem com o digital. E eles já esperam levar o conteúdo deles com eles pra onde eles forem, cara. Então, por exemplo, né? Lembra? Antigamente queria assistir um filme, vai na locadora ou espera passar na TV. Queria um jogo, aluga lá na locadora e tal, né? Hoje não, cara. Essa molecada, eles já esperam que o conteúdo que eles queiram consumir esteja disponível imediatamente aonde quer que eles estejam. Então, pô, eu quero assistir meu anime. Beleza? Celular.
Não, mas eu quero assistir um novo filme do Minecraft. Tá bom, celular. Não, não, eu quero jogar o jogo aqui com meus amigos online, né? O meu Free Fire. Tá bom, celular. Não, eu quero ler um novo mangá aí que saiu online. Tá bom, celular. Mas tem jogos da Nintendo, jogos exclusivos aí, talvez de PC e tal, que não estão no celular. Tudo bem, Nintendo Switch, cara. Ou se você tiver condição, é claro, estamos falando de uma parcela reduzida da população, você tem acesso aí aos novos PCs portáteis, né? Que tem toda a tua biblioteca ali da Steam, por exemplo, tá ali para você jogar onde você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, né? Então, sem contar que estamos falando de um crescimento significativo, né, no interesse por serviços de cloud gaming, né? Que nem o Xbox Cloud, o Game Pass, o GeForce Now, né? Então esse imediatismo aí, cara, da molecada tá impulsionando esses serviços, cara. É isso que a nova geração busca, né? Eu não preciso nem instalar mais o jogo no meu celular aqui. Eu jogo pela nuvem, cara. Né? Então, é, sabe, começa a perceber como isso é diferente, né? Porque na minha época, quando eu era moleque, cara, até a época acho que do Play 3 mesmo, do 360, tinha muito aquele negócio de console wars, né? Porque a gente se identificava com o console. Ah, você é Nintendo ou você é PlayStation? Depois, você é Xbox ou você é PlayStation? Hoje em dia, as novas gerações, principalmente a Gen Alpha, não se identificam mais com plataformas, com consoles, mas sim com jogos em si. Eles esperam jogar o jogo independente da plataforma, do sistema, cara. Por exemplo, hoje em dia, né, os moleques não se identificam mais. Ah, você tem um PlayStation ou Xbox? Não. Você joga Fortnite, Roblox ou Minecraft, né? Que funcionam como plataformas de experiências que são geradas pelos próprios usuários, cara. Sabe? E olha alguns dados que explodiram a minha cabeça. Olha só como as coisas mudaram rapidamente, né? Como eu disse, antigamente a gente ficava lá batalhando, não, porque o Super Nintendo é isso, não, porque o Mega Drive, Blast Processing e tal, aquela pataquada, né? Inclusive tem adulto que ainda faz console war hoje em dia, mano, você acredita? Pois é, mano. Mas, olha que doideira. Por mais que a gente goste de videogame, veja isso aqui. Mario Kart 8, vou usar o maior sucesso do Nintendo Switch, tá? O Mario Kart 8 ele vendeu mais de 60 milhões de unidades. Mais de 50 milhões delas só no Switch 1. O resto lá no Wii U, né? Olha, 60 milhões de unidades. Estamos falando de um jogo aí ainda do formato tradicional, que a pessoa tem que comprar ou o cartucho, né, a mídia física, ou o jogo em si digital, né, pagar para jogar online e tal. 60 milhões de unidades é muito impressionante. Legal. Agora olha isso aqui. O Fortnite, no próprio Switch 1, tem 81 milhões de usuários cadastrados, cara. Certo? Aí você fala, caraca, cara, impressionante. Não, eu não cheguei na parte impressionante ainda. Minecraft versus Roblox. O Minecraft, ele já está no mercado aí há bastante tempo, né? Vai fazer quase uma década aí que o Minecraft já está no mercado. Ele tem 250 milhões de jogadores registrados, 110 milhões de jogadores mensais e gerou 5,8 bilhões de receitas só em 2024, meu amigo. Agora, olha só. O Minecraft ele é uma plataforma onde os jogadores podem criar suas próprias aventuras, certo? Suas próprias experiências. Então, mais de 194 mil jogos e experiências já foram gerados por jogadores e é o jogo mais vendido da história, com 300 milhões de cópias vendidas. Você percebe, você consegue mensurar esses números que eu estou falando, cara? Então, assim, por mais que a gente pegue um jogo tradicional, que é o Mario Kart 8, que é um dos jogos mais vendidos aí, né, vendidos de todos os tempos, 60 milhões, nem se compara quando a gente começa a falar desses jogos que são mais orientados para a molecada, cara, que nem o Minecraft, o Roblox, esses jogos free to play, né? Então, o Mario Kart é nada. Quem é o Mario Kart na fila do pão, cara? E aí, você acha que acabou? Mano, acabei de falar, ó. Minecraft tem 250 milhões de jogadores registrados, certo? Com 194 mil jogos criados pelos próprios jogadores. Legal. O Roblox, vai vendo, tem 40 milhões de jogos criados por usuários, de experiências criadas por usuários. 40 milhões. 90 milhões de usuários diários. Ou seja, tem 90 milhões de pessoas jogando diariamente o Roblox. E desses 90 milhões, estamos falando aí de uma parcela pequena, porque 6 bilhões de contas são registradas no Roblox. 6 bilhões de contas, cara. O que é os 60 milhões do Mario Kart, cara? Nada. Percebe como o mercado está flutuando, tá indo para esse lado do jogo free to play, onde você pode jogar em qualquer plataforma, qualquer lugar, sem instalar nada. Você joga no teu celular, né? Então, para quem é por exemplo, uma EA da vida, né, cara, uma Microsoft, uma Sony que está vendo esses números, você acha que os caras vão parar com tentativa de fazer
jogo como serviço. A galera fica tirando sarro da Sony, da Warner. Ah, não, né? Recentemente saiu notícias aí da Warner que eles ainda vão tentar fazer mais jogos como serviço. A gente ri deles, né? Nossa, lá vão eles de novo, né? Lá vai a Sony agora investir em live service de novo, né? E a gente ri. Vendo esses números, você ainda tá rindo, cara? Eu não tô mais. Eu concordo que tem que focar em live service sim. Ô louco, você tá louco, cara? Olha o que você tá falando. Mano, não tem jeito. Se você quer lucro, que é o que essas empresas querem. Você acha que a Sony quer o quê? Prestígio, mano? Não, eles querem dinheiro, bufunfa. Tem que fazer o ponteiro continuar subindo, mano. Então eu vou fazer um jogo que pode vender 1 milhão de unidades, ou eu posso fazer um jogo que, se der certo, se emplacar, eu posso ter bilhões e bilhões de pessoas jogando por anos e anos? O que, que você acha que vai fazer mais sentido pra uma grande publisher, velho? E aí, nesse vídeo que eu tava assistindo, cara, que eu vou linkar aqui pra você embaixo, pra você assistir também, que é bem legal. Dentro do Roblox tem uma experiência, um joguinho criado por um usuário chamado Grow a Garden, cara. E esse jogo, cara, já teve mais jogadores do que os 100 principais jogos da Steam somados. Somados, mano. O jogo do Squid Game, pra você ter ideia, no Roblox, foi mais jogado do que o jogo oficial da Netflix, velho. Então, assim, a ascensão desses jogos como plataforma, cara, concentra muito poder na mão de poucas empresas que controlam a interação. E é isso que eles querem, velho. Entendeu? Perceba, velho. Uma outra coisa que vem explodindo a minha mente, assim, que alguns anos atrás isso seria impensável, cara. Lá em 2011, por exemplo, trabalhava lá na loja de games. Se alguém me contasse isso, eu jamais ia acreditar. Que são os esportes, cara. Olha, no último EVO aí, o EVO, pra quem não sabe, é aquele campeonato mundial de jogos de luta, né? Pra você ter uma ideia, cara. O último EVO teve um pico de 403 mil pessoas assistindo simultaneamente a partidas de Street Fighter, cara. Cara, que doideira! 403 mil pessoas assistindo uma partida de Street Fighter, né? Então, assim, é mais uma tendência de mercado que as empresas vão buscar explorar, principalmente no merchandising, né? E a Sony até já está se adiantando, já até lançou um controle específico para jogos de luta, né? Os caras não tão marcando bobeira, velho. Nesse documento ainda, a IGN revela o poder também da nostalgia, cara. Eles fazem pesquisas sobre nostalgia a cada 2 anos aí. E eles mostram que 71% das pessoas concordam que gostariam de jogar um jogo que já jogaram antigamente, que já jogaram anteriormente e que sentem falta desses jogos clássicos, né? Então, a IGN revela que tem um potencial para reedições, para lançamentos, para remakes, para remaster de jogos que vão completar 20 ou 25 anos, né? Então eles não estão marcando bobeira, cara. Por isso que você fica vendo remake e remaster todo santo dia saindo, cara. Por causa dessas pesquisas. Coisas que a gente jamais ia imaginar, né? E pra terminar, um dado que eu achei super legal também são os jogos chineses ganhando destaque, cara. O Black Myth Wukong, né, abriu a porteira, agora tá vindo um monte de jogo chinês, maioria aí free to play, jogos interessantes, cara. Inclusive o Blood Message, né, um jogo aí que já tá gerando um grande burburinho aí, saiu um trailer recentemente, então já está identificado como um futuro sucesso, então pode esperar merchandising, pode esperar seriado, pode esperar até mesmo um filme aí desses jogos, né? Coisas que a gente jamais ia imaginar. Jogos chineses, cara, fazendo sucesso aqui no Ocidente, sucesso estrondoso, né, cara? Marvel Rivals, aí, esses jogos asiáticos, que doideira, né, mano? Então, o futuro da nossa indústria, né, tudo aponta, cara, para a nova geração realmente abandonando aí as caixinhas de plástico que a gente põe no nosso rack, né, os consoles, e focando mais em experiências free to play, né? Então, muitas vezes a gente, como mais velho, assim, a gente fica vendo isso e fala, caraca, né, cara, eles não, essa nova geração, principalmente Gen Alpha, eles não vão ter referência do que é realmente um jogo bom, um jogo clássico, né, um grande RPG e tal. Para eles, qualquer coisa que seja de graça, que dê para dar uns tiros ali, e fazer sua própria experiência e você compartilhar com teus amigos, para eles tá bom, cara. Então, esse negócio de soprar cartucho, mano, de comprar revista de videogame, de ficar batendo boca de console wars, acabou, mano. E eu vejo muita gente vivendo ainda nessa bolha, né, nesse ambiente assim. E de uma certa forma eu faço parte também. Eu ainda gosto de, quando eu acho alguma promoção, eu compro alguma mídia física, muito raramente, assim, né, cada vez mais raro. Acho que esse ano eu comprei, sei lá, um joguinho que eu achei na promoção, quadrinho, revista, essas coisas, há muitos e muitos anos que eu já não compro mais nada, tal. E lançamento, então, muito menos, cara. Então, qual é o meu consumo, cara? Como é que eu consumo videogame? Geralmente eu compro jogos que eu quero numa promoção e eu não tenho problema nenhum em esperar 3, 4 anos até para pegar um jogo que eu quero jogar, porque eu sei que ele vai estar muito barato, ele vai estar com todas as DLCs, né, todos os patches, vai ser a experiência ideal para eu jogar ali, né? Então não faço questão nenhuma de comprar jogo no lançamento, né? E para terminar, cara, recentemente eu fui jogar
tentei jogar Borderlands com o meu sobrinho de 14 anos, cara, e assim, mano, ele não consegue esperar a história. Ele quer jogar imediatamente, assim, ele quer pegar o controle e jogar imediatamente. Eles não conseguem esperar o personagem contar a história ali. E, mano, tô falando de uma cutscene de 2 minutos, tá ligado? Ele queria pular a cutscene, daí enquanto os personagens estavam conversando no jogo, ele já queria pular, ele ficava atirando no chão, pulando, atirando na parede, ou seja, aquela hiperatividade, né? E aí a gente jogou uma partida ali, matamos uns caras tal, aí ele foi cansando, falou, ah, tio, põe outro jogo aí e tal. E aí eu falei, caraca, mano, tipo, eu achei que ele ia gostar desse jogo, a gente ia poder jogar junto e tal, né? E esse é meu sobrinho de 14 anos. Eu tenho um outro sobrinho de 7 anos, cara, que foi ainda mais acelerado, assim. Ele veio em casa recentemente pra gente passar uma tarde jogando. E eu coloquei um monte de jogo pra ele jogar, assim, dos clássicos, cara. Falei, vou colocar um Donkey Kong pra ele jogar, vou colocar um Mario, vou colocar um Yoshi, um Sonic, né? Esses jogos clássicos. Cara, ele detestou, cara. Eu falei, viu, mas você assiste os desenhos do Sonic no tablet. Ah, mas esse jogo tá chato. Então, o Sonic dessa molecada não é o nosso Sonic. O Mario dessa molecada não é o nosso Mario, né? É uma outra percepção, cara. E aí, assim, se o meu sobrinho de 14 anos aguentou 15 minutos, o meu sobrinho de 7 anos não aguentou 2 minutos. Ele jogava 2 minutos no primeiro obstáculo que ele perdia ali, no primeiro buraco que ele caía, no primeiro inimigo que ele não conseguia derrotar, ele já. Ah, troca, não quero. Mano, e assim, em 20 minutos a gente trocou de jogo umas 10 vezes. E aí acabamos que ele foi meio que voltou pro celular, tentamos colocar um desenho pra ele assistir, ele não aguentou assistir 5 minutos do desenho. E aí o que, que ele gosta de assistir? Vídeo de Roblox. É isso, cara. Fica assistindo vídeo de Roblox, né, que o personagem não tá fazendo nada no jogo, só tá correndo, mas tem muita luz piscando, né? Muita cor, assim, muito som, muito estímulo, né? Então é isso, cara. Perceba que a indústria de games, ela muda constantemente e ultimamente eu vi muita gente, assim, inclusive eu participei desse discurso por um tempo de que vai ter um crash, né, que a indústria vai morrer e tal. Não vai, cara. A indústria não vai morrer. A indústria de videogames nunca teve tão forte, só que está passando por uma grande transformação. Estamos indo daquele modelo engessado, né, de vender um jogo na prateleira, lá na caixinha da prateleira, para jogos aí free to play, jogos plataforma em celular, disponível para muito mais gente poder jogar, né? E a nova geração é quem vai ditar agora as regras. Você e eu, cara, nós estamos nos tornando obsoletos, cara. Essa é a realidade. Então se prepare para se tornar um cara obsoleto. Ninguém mais vai fazer jogo para você, a não ser os outros caras que sejam igual a você. Os caras lá da Retrocon que ainda fazem jogo para cartucho de Mega Drive. Mas assim, é uma galera de nicho, né, cara? Que tem que ser admirada, com certeza, porque é um trabalho de paixão ali, né? Os indies, né, vem muito trazendo essa coisa do retrô. Mas o videogame AAA agora, meu amigo, é isso. Jogos AAA é isso. É a nova geração, né, vai ser isso, assim. É, não quer saber se ele está jogando no PlayStation, se é um jogo AAA, ele quer jogar um jogo grátis, onde ele pode jogar no celular, onde ele não precisa esperar e ele pode jogar com os amigos dele e criar o próprio conteúdo, né? Bom, você que tem filho, cara, que tem sobrinho, que tem crianças na sua vida aí, você que gosta de videogame, você concorda aí com a minha avaliação? O que você acha, cara? Conversa comigo, me conta aí suas experiências aí no chat, né? E você que tá igual eu, se sentindo velho aí, cara, né? O que você acha que vai ser o nosso futuro, né? Nós que somos velhos, nós vamos ficar vivendo de jogo indie, de jogo lançado aí pra Mega Drive por alguns caras velhos como nós também, ou a gente vai acabar se adaptando aí e indo também pra essa onda dos jogos free aí, mano? Deixa eu saber a tua opinião. Aqui é o Nino. Eu vejo você no próximo episódio. Aquele abraço, se cuida, fui. E vamos jogar.